Então, olá, me chamo Matheus. Atualmente sou bacharel em engenharia mecatrônica pelo IFSC. Estou indo para o nono período do curso. Então, no momento que a gente já vai ver mais robótica em si no curso. Já adiantando mesmo esse período, eu trago essas videoaulas mais para servir como uma revisão e divulgação de conhecimento. Meu intuito é ver, como eu vi que na internet não tem muito material sobre robótica, material muito aprofundado, e até mesmo mais descontraído e introdutório. Meu objetivo é trazer uma introdução à robótica e também trazer conceitos avançados da robótica. Então, tanto abordando para a galera que não é da área e quer saber um pouco mais, conhecer um pouco mais da implementação, quanto a galera que é da área, às vezes aprender uma coisa a mais e também trazer comentários aqui no YouTube, para a gente ter mais uma reflexão, uma conversa. Eu vou começar abordando uma coisa que eu não vejo muito nos livros, a história da robótica. Alguns artigos trazem, mas não são muitos que vão aprofundar sobre esse tópico da história da robótica. E no futuro eu pretendo trazer também, então, como eu disse, um pouco de programação, cinemática, dinâmica, e vou ter que apresentar um pouco de cálculo e álgebra. Mas isso vai ser um pouco mais para frente. Eu vou tentar trazer a abordagem técnica de forma descontraída e simples, mas vai ter parte que, como os cálculos, que vão ser robustos, vão ser complexos e vão exigir uma base estruturada para entender. Vamos lá. Sumário. Então a gente vai ver o porquê da robótica, a história da robótica, para onde a gente está indo com a robótica e uma reflexão do futuro. O porquê da robótica. Nos dias de hoje, a gente vê que a gente tem muito trabalho que sempre é repetitivo. E é isso na indústria de softwares, até mesmo na medicina. Temos muito trabalho repetitivo que muitas vezes é desnecessário ter que ficar exercendo. Não é um trabalho que vão falar, um médico atender um paciente, isso é repetitivo. Cada paciente é diferente. Mas seria exemplo, eu tô numa indústria e eu tô fechando toda vez a tampa da Coca-Cola, vamos supor. Isso é um trabalho repetitivo e que o robô pode fazer. Então ele vem para substituir isso daí. Ele também vem para substituir uma coisa muito importante que é retirar o humano de funções que não são saudáveis de se exercer. Exemplo, você tem que pegar um peso grande, vamos supor aqueles presuntos. Tem presuntos que chegam a casa de 5, 10, 20 quilos e tem que virar o corpo para colocar em outra esteira. Isso não é ergonomicamente bem para o ser humano, não é bom para o ser humano fazer essa função. E o robô ele vem para substituir isso daí. E também atender uma falta de mão de obra. Nos dias de hoje, a gente pode chegar no Brasil e pensar, falta de mão de obra, escassez de mão de obra. Onde que isso aí tá? Isso não vem para o nosso cenário. Sim, o cenário brasileiro ainda não é o momento ainda. Mas se a gente pega o Japão, países desenvolvidos que estão empregando cada vez mais robôs, por exemplo, a gente vê no Japão 50% da população, 40 a 50% sendo idosos. Tem que considerar ainda as crianças. Aí daqui a pouco no Japão, 30% da população vai trabalhar. E os outros 70% não vão ter condições de trabalhar. Então, você vai querer muitas vezes empregar esses 30% como profissionais que resolvem problemas do que profissionais que vão só viver no automático. Ficar fazendo, como disse, um trabalho na indústria. E vão querer botar eles para pensar. E o robô que faça o trabalho braçal. Então, assim, hoje em dia não pode ser um cenário brasileiro, mas futuramente vai ser. Principalmente já apontando pelos nossos índices de desenvolvimento humano, que a gente já vai começar a ter uma transição de como a gente vivia uma pirâmide com poucos idosos, bastante adultos e bastante crianças, a gente vai começar a ver uma situação de equilíbrio com uma quantidade de idosos, adultos e crianças igualmente, então iguais. E uma hora ou outra a robótica vai suprir também a falta de mão de obra no nosso país. E isso é um tópico que a gente vai comentar um pouco mais à frente, até mesmo quando a gente pensar um pouco do futuro da robótica. Mas principalmente os robôs eles iniciaram
para tirar o seu mando de atividades que, exemplo, você tem que mexer com frascos na área da saúde que poderiam te contaminar, ou mexer com objetos radioativos que muitas vezes poderiam prejudicar a saúde humana a longo prazo, ou a curto prazo, mexer com urânio, por exemplo. Então você deixou um robô para fazer isso. Mas a boa pergunta é, a gente falou tanto termo robô, o que seria o robô? O engraçado é que o robô não vem da engenharia. O robô, ele vem da arte, o termo robô, que seria serviço. Ele vem da palavra robotar, e a palavra robotar significa serviço. Então é praticamente quando a gente faz um robô, a gente está fazendo um ser para fazer um serviço para nós. Então, e outro termo que eu acho que é bom também entender o robô, porque o que seria um robô? O que diferencia um robô de uma máquina? Se a gente pegar desde o período lá por volta de 2000, o Japão, ele chamava tudo de robô. Toda máquina de robô. Então, porque eles não sabiam, não se tinha uma coisa distinta para separar o robô de uma máquina normal, convencional. Até que saíram artigos e as faculdades norte-americanas definiram um termo. Que o robô, ele muitas vezes vai ser o quê? Uma máquina que vai manipular. Fazendo comparativo com o CNC. O CNC também manipula objetos para fazer usinagem. Então, para retirar material e dar forma ao material. Então, o robô ainda continua a ser uma máquina normal. Ele é reprogramável. Uma CNC também é reprogramável. Um torno é reprogramável para te definir novos parâmetros de corte de uma peça. Mas eu acho que o termo que mais chama a atenção é ser multifuncional. Uma CNC sempre vai ser uma CNC, um torno sempre vai ser um torno, uma fresa sempre vai ser uma fresa, um forno sempre vai ser um forno. Um braço robótico sempre vai ser um braço robótico, sim. Mas ele pode ser um braço de construção, um braço de manipulação, pode ser um braço de solda, pode ser um braço para pintar. O mesmo braço pode executar várias funções. Só vai muitas vezes. Vai ser muitas vezes. O que vai mudar um do outro é muitas vezes a garra. Então, aquela parte onde a gente tem, vamos supor, o que vai executar a função. E depois, então agora tem um pouco que é o robô, é a diferença do robô para máquina em geral, que o robô é uma máquina, mas como que é uma máquina multifuncional, a gente vem para a história da robótica. O termo robótica foi derivado de robotar, como foi dito. Então, aqui é um pouquinho mais teoria. A robótica foi mais aplicada na indústria automobilística, focada em movimentos e alocação de peças pesadas. Principalmente essa parte de peças pesadas. Porque solda ainda se poderia colocar a pessoa para fazer, mesmo que naquele tempo se utilizava um material para fazer a solda que era um pouco mais tóxico e muitas vezes dava problemas pulmonares, e a pintura também. Hoje em dia, por fatores de segurança, eles tiveram que mudar os materiais, mas essa parte de peças pesadas acabava com a coluna e a vida, entre aspas, vamos falar, a vida útil da pessoa na indústria em pouco tempo. Esses três processos e os robôs vieram para substituir. Mas eu acho que uma parte importante de reflexão é o robô ele substitui essa parte de uma função que é muitas vezes repetitiva, mas traz outras funções necessárias, funções que trazem mais dinheiro para a pessoa, porque muitas vezes a gente pensa em dinheiro, mas trazem mais conhecimento, trazem mais, como que dá para dizer, crescimento e desenvolvimento para a pessoa, que são funções de técnicos, funções de engenheiro. Então, o robô ele vai colaborar, que ele vai tirar mais gente daquela zona de trabalho, vai, mas vai trazer técnicos e engenheiros que tem que ficar pregando manutenção nele, que tem que pregar muitas vezes uma melhoria, e até mesmo para ver outros robôs no mercado. E a gente tem a primeira aplicação de robótica foi no processo semi-manual, a qual utilizava essa ferramenta em materiais perigosos, que é essa daí do urânio. Imagina, tem aqueles desenhos antigos que quem via pegar o urânio era uma pessoa com uma garrinha lá, com uma garra metálica, com uma roupa de proteção. Se a roupa de proteção tivesse furado em uma parte que não desse para enxergar, a pessoa se contaminou e ia desenvolver câncer. Aqui. E o avanço da robótica. Então, antigamente, os primeiros robôs eles foram feitos em atuadores hidráulicos. O que quer dizer atuadores hidráulicos? Pense que fosse um motor.
Os primeiros robôs eles tinham a parte deles em movimento com base em motor de líquido, um motor líquido, não era um motor de água, mas é um líquido muitas vezes, um lubrificante para lubrificar o atuador e que era um óleo no caso especial para esse atuador que muitas vezes daria alta força para ele. O problema de quando a gente pensa em hidráulica é que o nosso atuador hidráulico ele é devagar. Ele é lerdo, ele geralmente pinga muito. Hidráulica e goteira sempre vai ser normal. E sempre que você for mexer com o atuador hidráulico, você vai sair totalmente cheio de óleo na mão. Minha primeira aula de hidráulica eu saí com as luvas cheias de óleo. Então, é, tem que ter esse cuidado aí. Eles têm mais força, as coisas. E hidráulica tem uma boa precisão também. Mas em quesito de velocidade, deixa um pouco a pecar. E também, quando a gente pensa em tamanho, um braço hidráulico vai ser bem maior. Bem maior. Um motor elétrico ele consegue dar um bom torque pra gente, então tem uma boa força em um espaço mais compacto, então um menor espaço. E hoje em dia a gente está utilizando mais motores elétricos, então mais acionamentos elétricos, no lugar desses acionamentos hidráulicos. Claro que, dependendo do nosso problema, a gente vai ter que gerar vai ter que colocar um atuador hidráulico no robô porque vai ter mais força. Mas claramente que a mecânica vai ter que acompanhar esse atuador. Então a gente foi do hidráulico pro, pro elétrico. E é legal de se ver as quantidades de eixos também. Antigamente a gente vai ter robôs de 3 eixos, como vamos mostrar a próxima imagem. Então a gente vai ter robôs bem simples e 3 juntas, muitas vezes, que vão conseguir representar bem o tridimensional, mas não vão ser universais. A gente vai ver esse aspecto de quantas juntas faz um robô que consiga se movimentar bem em todas as dimensões. Sem, vamos lá, sem ele ter a parte de, eu não consigo chegar naquela posição. E a gente vai ver como que uma matriz vai indicar pra gente que ele não vai conseguir chegar naquela posição. Então você vê que aqui a gente tem 3 eixos, 3 juntas, muitas vezes. São 3 juntas. Então a gente vai ter em si. E aqui comprado vão ser mais de 3 juntas. Muitas vezes pode ter 3 a 6 juntas ou até mais. Esses são os braços de antigamente. Que vão se desenvolvendo. De solda e esse é o de solda. E esse é para pegar outras peças. E o caminho da robótica. Então, hoje em dia, é legal de se pensar que em 2000, os livros eles falavam que já tinha uma ideia de visão computacional na robótica, já tinha-se uma ideia de inteligência artificial, mesmo que a IA estava ainda voltando a ficar a ganhar mais força, principalmente com o desenvolvimento da computação. Não se pensava, acho que nem um pouco, em robôs na casa. Imagina ter um robozinho lá, aspirador da Kabum para limpar a casa. Eu aqui fazendo patrocínio gratuito. Então, robôs em casa não era uma ideia, não se tinha isso daí em mente. Principalmente robôs cuidadores. Então, o caminho da robótica vem se mostrando que se a gente pegasse em 2000, a conversa em si era robôs na indústria. E os robôs na indústria vêm se expandindo para a indústria aeronáutica, indústria muitas vezes aeroespacial. Tava começando a se pensar em aplicar na medicina. E hoje em dia a gente vê na medicina, vem em todos os setores da indústria, vê em casas agora. Então a gente poderia até estipular que os próximos 20 anos poderia ser o quê? Imagina todo mundo ter seu robô humanoide dentro de casa. Ninguém tem que mais lavar a louça. Nossa, seria muito bom. E robôs no dia a dia. No Japão, pegando como base, a gente vai, ali já tem teste de robôs cuidadores. No Brasil já vem a ideia dos robôs aspiradores já. Já tem brinquedos com a dinâmica de robô. A gente tem robôs caseiros construídos em casa. Muitas vezes isso daí está se dando por causa do Arduino. Então a gente poder montar robôs caseiros com Arduino que sejam mais acessíveis. Muitas vezes, porque eu já vi na Amazon um robô de 15 mil reais.
Não tem acessibilidade nenhuma. A gente pode montar um robôzinho bem mais básico para se divertir. Porque menos de R$ 200. Você tem kit muitas vezes de 70, um Arduino muitas vezes nos dias de hoje está uns R$ 40, 50. Compra um Arduino, se fiozinho serve o motor, dá uns 200, R$ 300. Claro, se quiser um kit básico Arduino dá uns 350, mas mais acessível comparado do que tempos atrás. E como eu falei, esses robôs com IA para jogar jogos tipo xadrez. Esse daí tá uns 15 mil. Você consegue achar. E como será o futuro? A perspectiva do futuro é como ele até mesmo os livros abordam. É, seria legal trazer isso uma reflexão individual como que o robô vai desenvolver em cada classe. Na indústria já está bem consolidado. Na área da medicina, pensar como que vai desenvolver nas casas, porque antigamente se pensava no crescimento e cada vez mais no aumento da compra e aquisição desses robôs pela indústria, e principalmente no Brasil e no mundo, vinha crescendo. E agora que já está bem consolidado, onde que vai ser as próximas etapas? E um outro aspecto legal também é pensar no poder computacional, que era uma das coisas que limitava também. Hoje em dia a gente está vendo que poder computacional a gente tem de sobra e sempre está desenvolvendo mais por causa das inteligências artificiais. Então, para onde a gente vai? Isso é uma boa ideia de pensar como será o futuro. Então, eu acho que muitas vezes na indústria vai já englobar o que? A parte de IoT e inteligência artificial na robótica. Então, acho que é um próximo passo da robótica industrial. É aplicar a parte de internet das coisas e inteligência artificial, o famoso IoT. E, para finalizar, pensar em como que vai ser esse futuro. Se os filmes falam que a robótica vai vir para acabar a comunidade junto com a IA, ou se vai vir para andar lado a lado, entre aspas, a tecnologia auxiliando o ser humano e melhorando a qualidade de vida tanto nossa na parte de trabalho como também de lazer. Os robôs cuidando dos idosos, robôs muitas vezes auxiliando em tarefas de casa, robôs cuidando das crianças. Então, assim, robótica ainda é um campo vasto, mesmo com muita coisa consolidada, tem muita coisa ainda em aberto para pesquisa, muito projeto para ser desenvolvido. Por hora é isso, tenho o intuito de trazer também no futuro mais sobre a parte técnica, mas ainda vou trazer um pouco dos pré-requisitos, o que tem que saber, quais conteúdos é bom dar uma buscada a entender antes e como que isso vai evoluir.